Eu fiz até um vídeo hoje mais cedo sobre uma diferença que eu identifico como muito óbvia de cara na postura do Zubeldia com a do Renato em relação ao próprio clube, em relação a como ele encara o emprego dele, o trabalho Sim. dele. Eu acho que não é muito cedo para dizer que o Zubeldia está muito mais afim de estar no Fluminense do que o Renato estava. Pelo menos essa impressão eu fiquei desde o início do trabalho do Renato. Acho que o Renato já teve trabalhos onde ele estava mais afim do que dessa vez no Fluminense. Talvez ele hoje se sinta um pouco maior do que o próprio clube. Eu queria que você me falasse sobre o que ficou para você do trabalho do Renato, qual é a imagem que o Renato deixou desse trabalho dele no Fluminense. Assim, para mim o Renato deixou uma imagem ruim. Uma imagem de desinteresse. Acho que o Renato foi muito infeliz na postura que ele teve em sair do clube assim. Ele não pede demissão em um cenário de terra arrasada. Claro que é uma eliminação dolorosa na Sul-Americana, mas não era um cenário de terra arrasada. Eu acho que a forma como ele pede, assim, alguns jogadores nem sabiam. O Thiago Silva, que ele tava no doping, né, quando o Renato anunciou a sua demissão na coletiva, quando ele passou pela zona mista, o Thiago Silva nem sabia que ele tinha pedido demissão. Então, assim, achei uma postura meio desagradável. E isso reflete, assim, no elenco, no torcedor, todo mundo fica meio revoltado da forma que aconteceu. Também tenho a mesma impressão, pra mim o Renato não tava com essa animação toda de trabalhar. E, sinceramente, se não tava com essa vontade toda de trabalhar, era melhor nem ter vindo. Porque pra fazer um negócio meio na má vontade, assim, tô aqui, nessa meio uma arrogância, talvez uma prepotência, que às vezes ele falava em coletiva coisas que não faziam o menor sentido, era melhor não estar. Que bom que saiu, porque eu acho que a diretoria do Fluminense nunca ia demitir ele, mesmo se tivesse um cenário absurdo. A gente viveu isso ano passado, né? Mas eu achei que ele poderia ter tido um pouco mais de cuidado. Ainda mais por ser ele, que tem uma história no Fluminense, que é aclamado pela torcida. Quando voltou, agora esse ano, teve um carinho, um retorno dos tricolores absurdo. Todo mundo amou a volta do Renato. Foi cantado a música dele nas arquibancadas. Faltou um pouco de sensibilidade, sim. Acho que ele se colocou acima do clube, como você mesmo falou. E eu acho que podia ter esperado, que pedisse demissão, mas podia ser no dia seguinte, talvez, sentado, acordado com o Mário Bittencourt, e o Fluminense soltava uma nota depois, falando que o Renato pediu demissão. Agora, do jeito que foi, ali na coletiva, dando patada em jornalista e saindo dessa forma meio arrogante, pra mim, deixa essa impressão. Acho que o futebol tem isso. Quando você faz um bom trabalho, e às vezes você termina o seu trabalho dessa forma, o que fica é a impressão final. Fica essa impressão ruim. Por mais que o Renato tenha levado o Fluminense a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, ou tenha vivido alguns bons momentos, o que fica pra mim, e acho que pra maioria dos torcedores, é esse final. E se você perguntar pra qualquer torcedor, ele vai ter essa impressão, porque infelizmente foi o que aconteceu e o que ficou. Então acho que o Renato jogou toda a história dele no Fluminense por água abaixo e falou assim, pra mim isso não vale de nada, e acabou. Ele foi culpado pela eliminação da Sul-Americana? Acho que foi conjunto. Eu não consigo colocar totalmente no Renato, apesar de eu achar que ele mexeu muito mal, mas também não consigo colocar só nele. Eu acho que tem parte sim, parcela de culpa dos jogadores. Eu acho que foi um compilado de coisas ali que se deu a eliminação. Acho que o time, por exemplo, a eliminação começou lá na Argentina, lá no primeiro jogo, onde toma aquele gol, né? E parece que é sempre a mesma narrativa que o Fluminense sofre, esses cenários ruins. Então, assim, pra mim, teve uma parcela de culpa dos dois. Mas como a gente vê sempre o técnico e ele nunca dava o braço a torcer, isso pesa mais. Porque quando a gente tem um técnico que nunca fala, nunca admite que tá errado, é sempre a pessoa que vê que tá errado, o torcedor que vê que tá errado. Aí isso dá um desânimo assim na torcida que coloca a culpa mais nele. Mas acho que foi um compilado de coisas, não foi só ele. Claro que os jogadores têm parcela de culpa, até porque são eles que estão em campo, né? O Renato não joga. Mas as mexidas, as insistências, Soteldo. Se bem que o Zubeldia também começou botando o Soteldo agora. Mas essas insistidas sempre, assim, irritam o torcedor e acabam botando a culpa mais no Renato do que talvez no elenco. Pois é, sobre o Soteldo, Esther, vamos lá. A galera agarrou um ranço do Soteldo, né? Justificado. Eu acho, mas tem muito a ver, me parece, também com a questão aí da falta de sorte que o Fluminense passou a ter quando o Soteldo estava em campo. Porque ele foi mal a maior parte das vezes? Sim. Mas ele foi abaixo de outros jogadores? Não tenho certeza. Eu acho que a galera agarrou um ranço meio repentino. O Soteldo virou meio que um bode expiatório. Ele é tão ruim assim ou dá ainda para esperar alguma coisa do Soteldo? O Soteldo, quando veio pro Fluminense, eu fui a favor da contratação. Eu também. Eu pedia o Soteldo desde 2023. Queria o Soteldo no Fluminense, pelo que eu já vi ele jogar. Né? Acho que de qualidade técnica ele é melhor do que os pontos que a gente tem hoje em dia. Acho que ele é melhor que o Canóbio tecnicamente falando, melhor que o Serna, melhor que o Keno.
mas ele não tá entregando, né? E eu acho que o pior de tudo, disso, não só do azar, da maré de azar com que ele entrega, foi a questão das lesões também. Acho que é uma questão que o torcedor bate muito, né, nessa pauta. E com razão, porque realmente é um jogador que se lesiona muito, fica fora demais e acaba que não consegue recuperar o seu condicionamento físico. E aí fica nesse dilema. Eu acho que o Soteldo não é tão ruim quanto parece, mas essa maré de azar aumenta as coisas de uma forma absurda. Eu continuo apostando no Soteldo, continuo confiante nele, porque eu acredito sim que ele tem a qualidade técnica para fazer alguma diferença no Fluminense. Mas ele precisa demonstrar isso de alguma forma, e parece que ele não demonstrou ainda pro que veio. E o valor também, né, Ilan? Que ele veio é um valor bem alto. O Fluminense agora, se não vender, provavelmente não vai vender, vai pagar ainda mais por ele, então é um valor muito alto para um jogador que se lesiona muito, que não entregou nada e que ainda traz essa maré de azar que a gente tá vendo aí nesses últimos jogos. Então é meio complicado. Eu espero que aconteça alguma virada de chave, que com o Zubeldia, que é um técnico gringo, né, um técnico diferente, faça essa mudança, que ele consiga recuperar o bom futebol, porque bom futebol eu sei que ele tem. Eu acho que todo mundo já viu o Soteldo jogar bola. Só falta essa bola jogada cair sobre o Fluminense e ele conseguir fazer alguma coisa no time.